Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente, o nosso coração, para que, atentos à sua palavra, possamos escutá-la a cada dia. E assim, a exemplo dos santos inocentes, que ainda não conheceram o próprio Cristo, deram a própria vida, para que assim possam contemplar a glória do céu. E assim nós rezamos a oração desta festa. Ó Deus, hoje os santos inocentes proclamaram vossa glória, não por palavras, mas pela própria morte. Dai-nos também testemunhar com a nossa vida o que os nossos lábios professam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos dentro da oitava do Natal. Hoje celebramos a festa dos Santos Inocentes. Claro que o episódio, o relato, desse martírio, do sangue derramado desses pequeninos, como vai dizer a própria liturgia, que ainda não tinham conhecido Cristo e já deram a vida pelo próprio Cristo. E assim nós entendemos bem a ferocidade de Herodes e a morte destes pequeninos. Claro que a liturgia nos faz trabalhar várias perspectivas, né? A questão da vida do inocente, a defesa desta vida, a salvaguarda, né? A valorização, o cuidado que a sociedade deve ter. Quando nós olhamos para essa passagem, podemos ir para o lado sociológico, o lado antropológico, mas também para o lado até filosófico, como também podemos ir para um lado mais espiritual, trazendo para a nossa realidade. E é o último que eu vou meditar. Lembrando que, diante do mistério da encarnação, se nós olharmos bem este mistério, já é o mistério da cruz. A manjedoura de Jesus, aquele coxo, né, onde ele nasceu, que é o lugar do alimento dos animais, remete o quê? Remete Jesus como pão, como alimento para a humanidade. Este sol que vem para iluminar, também vem para nos alimentar. Alimentar o quê? A vida. E como que nós ganhamos a vida? Primeiramente, estando unidos a este presépio, estando em volta a esse coxo, que nós podemos depois entender que é o sinal profético da cruz. Né? A cruz do Senhor é onde nós nos alimentamos, é onde está o próprio Cristo que se deu a vida por nós, mas que não está mais na cruz, mas que agora se encontra de uma forma mística e real em nossos altares. Então, em nossos altares que nós aprendemos o valor do martírio. Quando nós olhamos para os santos inocentes, na figura desses pequeninos, e vamos entender, eles não conheceram o mal, tinham o coração totalmente voltado para o aprendizado, por isso que o coração de uma criança, a alma de uma criança, é uma alma que está preparada para acolher. Claro, carrega em si as manchas do pecado original, né? Podemos dizer, por isso que nós entendemos bem a questão do batismo, e aqui eu abro parênteses na questão, né, do batismo, que lava-nos do pecado original, né, que vai lavando de toda aquela mancha que nós trazemos do pecado dos primeiros pais. Fecho parênteses, fecho aqui parênteses para essa realidade. Mas quando nós olhamos para o coração, para a alma dos inocentes, nós entendemos que alma que nós devemos ter, porque é uma alma da confiança, é uma alma que ainda não conhece o mal, porque ainda não pratica o mal, mas é uma alma aberta para aprender a fazer o bem. Se não conhece o mal, então é uma alma que está disposta a praticar, a ter a disponibilidade para o bem. E é isso, meus irmãos, são esses atributos que requer de nós a prática da vivência do mistério da encarnação. O que é viver o mistério da encarnação? É trazer Cristo para dentro. E Cristo só pode ter lugar dentro de nós se o nosso coração for aberto para a prática do bem. E não conhecemos o mal. A palavra conhecimento na Sagrada Escritura significa experimentar o mal. Experimentar.
É uma maneira empírica. Nós não só conhecemos de uma forma conceitual ou abstrata da coisa. Nós só temos um conceito, temos uma ideia. A Bíblia, quando vai trabalhar isso, ela não requer aqui a questão só da ideia, mas é do conceito para a prática. Porque o mal, antes de ser provocado pelas obras, ele é concebido de uma forma conceitual. Mas a sua consequência está onde? Está nas obras, está nas escolhas, nas atitudes que nós fazemos. Diferentemente, nós encontramos aqui a atitude de Herodes, que concebeu a maldade, mas praticou, ele experimentou o mal, e pelo mal resultou o martírio dos inocentes. Por isso, essa é a pergunta que nós devemos fazer. Como cristãos, diante do mistério da encarnação, diante da nossa vida, o nosso coração está disponível para acolher Cristo, para praticar o bem, porque para acolher Cristo, repito, temos que estar com o coração disponível para o bem, sem ter conhecido o mal. Padre, mas como nós não vamos conhecer o mal? Porque nós já temos dentro de nós perdemos a inocência, claro. Pelo pecado original, nós perdemos a inocência. Porque nós nascemos com a tendência da concupiscência da carne, dos prazeres para o pecado. Mas isso pode ser mudado quando nós partimos da renúncia do martírio branco. Não é? Nós estamos falando do martírio dos santos inocentes que deram a vida. Mas vamos partir por outro lado, do martírio branco, que é renunciar ao pecado, renunciar à experiência do mal para viver o bem. E se nós vivemos o bem, se nós acolhemos as virtudes, nós vamos acolher o Cristo. E assim nós vamos contemplar a glória de Deus, vamos mostrar a glória de Deus através do martírio. O martírio branco é um processo de ascese para fazer a vontade de Deus. Quando eu me disponho a praticar o bem, qual é o primeiro bem do cristão? Agradar a Deus, amar a Deus. O que fazemos para amar e agradar a Deus? O que você faz para amar e agradar a Deus? No entanto, o meu coração também se parece de Herodes, que pelo controle das paixões, pelo controle do desgoverno de si mesmo, experimenta o mal e não acolhe Cristo. Qual é a disposição do meu coração? Peçamos isso hoje ao Senhor, para que neste tempo da oitava do Natal, o nosso coração pareça mais com o dos santos inocentes. Se não vamos pela inocência, vamos pela penitência. E pela penitência vamos resgatando a bondade que o Senhor reservou e derramou em nossos corações. O Senhor nos ajude para que assim possamos rezar como salmista. Então, para rezarmos e vivermos essa graça do martírio, temos que rezar assim, no Salmo 123. A nossa alma, como pássaro, escapou do laço que armara o caçador. Qual é, meus irmãos, o maior caçador que tenta destruir a nossa alma? O demônio, o mundo e nós mesmos. São os três inimigos da alma que tentam nos distanciar e que tenta fechar o nosso coração para não acolhermos o próprio Cristo. E de modo especial, não acolhemos o Cristo, a quem hoje adoramos e veneramos, e que ainda nasce em nossos altares. Que o nosso coração se assemelhe de Cristo no altar, e assemelhando de Cristo, nós iremos ter o brilho dos santos inocentes, que é a contemplação, que é a visibilidade da glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.